agradecer a toda a equipe da SNH que está presente, a equipe da Caixa e demais convidados, participantes. Queria agradecer os palestrantes, aqui na figura do Mauro, e a cooperação alemã com a GIZ. Queria agradecer ao Felipe, nesse quarto diálogo que nós estamos fazendo, com um tema que é bastante relevante para a gente, que tem sido bastante demandado aí pela equipe, principalmente na questão da definição dos limites financeiros dos nossos produtos, das unidades habitacionais e das intervenções. Acho que para a gente é um tema que vai contribuir bastante, principalmente quando a gente for implementar aí critérios de eficiência energética. É bastante importante a gente conhecer um pouco sobre orçamento. Acho que é isso, a gente vai abrir os trabalhos agora e eu desejo aí um bom diálogo para todos. Queria agradecer também ao Avamar e a Iris por aceitar nosso convite. Obrigada. Olha, bom, como estão? Todos bem? Sou Felipe, muitos já me conhecem, sou coordenador do projeto EDUS, trabalho na GIZ aqui, que é um dos parceiros desse projeto. O diretor do projeto Adrien, que hoje não pode estar conosco, então cabe a mim um pouco abrir e falar para a GIZ, vou fazer pequenas reflexões. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença, o seu interesse. Muitas caras de vocês já vejo quarta vez, então também muito obrigado à lealdade com o nosso projeto. Estou entusiasmado ver aos colegas da Caixa, agradeço também sua disponibilidade de dar esse curso, essa palestra, esse diálogo para nós, que também acho fundamental. No nosso entendimento, no projeto, a eficiência energética na arquitetura é um atributo inerente ao edifício que representa seu potencial de possibilitar conforto habital ao usuário com baixo consumo de energia. Isso significa que depende de muitos fatores, de muitos parâmetros, muitas qualidades. Na verdade, eficiência energética é um conceito holístico na arquitetura para melhorar a qualidade das edificações. Mas um dos parâmetros, obviamente, é custo. Sem considerar os custos, não vamos ter propostas técnicas financeiramente viáveis para serem executados. Então, nesse sentido, acho muito importante que dialoguemos sobre esse tema aqui. O nosso projeto tem como 3 componentes. Um componente é sobre soluções técnicas, e gostaria de só destacar algumas atividades atuais no projeto. Estamos fazendo justamente estudos paramétricos sobre vários fatores inerentes no edifício, incluindo aos custos, para um pouco otimizar o padrão desses edifícios do programa Minha Casa Minha Vida, ou fazer propostas técnicas, digamos. E vamos também começar com a implementação de um concurso de projetos para, inclusive, receber propostas de novos padrões de edifícios. E as duas coisas é muito importante considerar a viabilidade financeira, e isso não podemos fazer sem conhecer os custos das medidas que vamos propor. Com essa finalidade, no componente 2 do projeto, vamos elaborar e propor instrumentos de precificação, ferramentas de avaliação de custos no ciclo da vida dos edifícios, e também mecanismos de financiamento e modelos de negócio para poder viabilizar essas novidades na arquitetura, e consideramos muito importante no futuro uma mais estreita cooperação com a Caixa para elaborar esses instrumentos. Então,
com esse diálogo, também gostaria de convidar vocês a uma cooperação no futuro com o nosso projeto. Finalmente, no componente 3 do projeto, que é informação e base de conhecimento, em cargo do Lothar, do colega Lothar, está trabalhando nesse componente. Estamos tentando de aumentar a base de conhecimento para poder realmente implementar todas essas propostas e aplicar os instrumentos de precificação e tudo o que falei. E tenho de confessar, apesar de termos aprendido isso na faculdade, na Alemanha, na prática, na administração pública em Alemanha, também muitas vezes não tivemos suficiente conhecimento para poder avaliar a viabilidade financeira das propostas e poder negociar as nossas ideias e uma regularização viável como o setor financeiro e a empresa privada. Por isso, acho também para mim muito importante conhecer os conceitos aqui no Brasil e estou feliz dessa oportunidade de aprender com vocês. Isso. Boa tarde, colegas. Vou ter a oportunidade de iniciar, me parece, fazendo a apresentação aqui, mas vou antecipar uma parte relativamente ao agradecimento a vocês e também gostaria de antecipar já meus pedidos de desculpas aqui se nós não atingirmos plenamente o que talvez esteja aí na intenção de vocês de saírem aqui com um determinado conhecimento ou, de fato, atender exatamente a necessidade de vocês, tá? Adiantava para a Marina ainda há pouco que a primeira oportunidade que temos de falar com um grupo mais específico. Normalmente, as palestras que fazemos do SINAP, elas são para um público mais diversificado, que vai desde o construtor, tá certo, seus engenheiros, aos órgãos que realizam as licitações, né, e elaboram os orçamentos, também aos órgãos que fazem, como a Caixa, por exemplo, repasses de recursos, ou seja, atinge a toda uma necessidade. E vocês aqui, me parece, atuam num segmento determinado da habitação e esta palestra, inclusive esse diálogo, ou esses diálogos, se referem mais especificamente a essa questão da eficiência energética. Mas, quem sabe, é uma possibilidade de vocês identificarem até uma maneira de, em breve, a gente ter como, até no SINAP, oferecer melhores condições para se orçar esse tipo de edificação. Então, inicialmente, faço esse agradecimento e essas ponderações aqui com vocês do que nós vamos apresentar. Obrigado. Pessoal, então, nós já antecipamos um pouquinho os nossos agradecimentos. A próxima aí, mas é para deixar esse registro com vocês. E não sei, mas imagino que talvez seja, vamos dizer, disponibilizado essa apresentação. E fica aí o nosso agradecimento, vamos dizer assim, devidamente permanente aí, eterno, vamos colocar assim. Tá? Em termos de objetivo, o que a gente queria fazer? Apresentar para vocês o SINAP. Aliás, eu gostaria até de saber, só para ter uma ideia, alguém aqui já utilizou o SINAP? Ou não conhecem a ferramenta? Alguns colegas que têm aí uma noção. Eu vou tentar falar de maneira geral e naquilo que vocês tiverem mais curiosidade, podem nos perguntar. Eu farei essa apresentação em parceria com a minha colega Iris, que já foi aqui apresentada, tá certo? Para que também não fique muito monótono aí para vocês. Bom, então o que a gente tem? O governo federal decidiu, em 2003, falando de maneira mais rápida, a estabelecer um sistema de referência que era estabelecido por cada lei de diretrizes orçamentárias, as LDOs. E em 2013, estabeleceu via decreto, ou seja, dando um caráter de mais continuidade. Tá? Esse sistema foi colocado também como referência na Lei 13.303, que é a lei das estatais, ou seja, os recursos não só da União, mas hoje os recursos das estatais precisam estar, do ponto de vista de contratação de obras, com fundamentação no SINAP. A gente vai explicar um pouquinho melhor disso. Essa segunda parte aqui, que é o contexto,
eu acho que, em particular, é muito importante para a equipe que trabalha no Ministério ter esta informação. O que ocorre de fato? O governo federal, quando instituiu esse sistema, primeiro não houve uma negociação prévia com nem a Caixa, que tem aí o SINAP, nem com o DENIT, que tem o ciclo, que é um sistema mais destinado às obras rodoviárias. E não se teve, então, em função de não ter essa negociação, uma definição da abrangência desse sistema em relação a que tipo de referência deveria conter, né? Apenas a utilização, do ponto de vista de ser a referência para os orçamentos que fossem criados para aplicação de recursos públicos do governo federal, específico hoje. Tá? Bom, diante dessa dificuldade que se teve desde 2003 até 2012, 2013, tá? Todo ano tinha um MDO, foi necessário a gente buscar, junto ao antigo Ministério do Planejamento, que, vamos dizer assim, representava, do seu ponto de vista, de onde estava vinculado, o IBGE, que é quem faz a pesquisa dos preços do SINAP. E o Ministério da Fazenda, ao Ministério que a Caixa estava, vamos dizer, vinculado, tá? Fazia um grupo de trabalho, e na época também se chamava Ministério das Cidades e outros ministérios também, para poder participar de uma definição sob o ponto de vista das discussões que se pretendia em termos de avanço dessas referências do SINAP. Isso se perdeu um pouco no atual governo. Nós tínhamos aí, vamos dizer, uma portaria interministerial que acabou caducando no sentido de que era o primeiro ciclo de aferições do SINAP e revisão dos insumos que teria esse grupo atuando, e nesse segundo momento não tem esse grupo. Então hoje está dependendo muito da Caixa e do IBGE, desse entendimento, tá? E os órgãos de controle têm sempre nos buscado isso, porque é muito importante os órgãos de controle existir um sistema de referência, tá? Para que a gente mantenha esse sistema sob o ponto de vista de sempre atual e contendo aquilo que, vamos dizer assim, seja a necessidade da maior parte aí dos, vamos dizer, órgãos públicos que utilizam. Bom, gente, aqui é basicamente para acabar com a ideia de que o SINAP é uma tabela, tá certo? É a coisa que a gente mais, vamos dizer assim, batalha. Eu faço a parte institucional do SINAP, estou sempre aí fazendo uma palestra, participando de debates, e o que a gente quer mais é reforçar que não é tabela. Não é tabela para quem faz o orçamento, não é tabela para órgãos de controle, por exemplo, que analisam esse orçamento, e nem para nós da Caixa, que analisamos também orçamentos. A realidade, possivelmente, vocês vão ouvir os nossos colegas mais especificamente da área de habitação, é que a forma de utilizar o SINAP é diferente da parte, digamos que na Caixa hoje é chamada de governo, tá certo? Com relação às obras mais da parte de habitação. Mas, de qualquer maneira, a gente quer deixar esse recado. Não é tabela para ninguém. Outra questão muito importante da gente colocar, tá? É essa questão da necessidade de conhecer alguma coisa para usar. O SINAP até 2012 era fácil de utilizar, porque tinha basicamente a descrição da composição ou a descrição do insumo. Ninguém sabia, na verdadeira caixa preta. Hoje tem muita informação e às vezes você acha que está usando adequadamente e não está, porque não recorreu à documentação técnica. Aí eles vão aprofundar um pouquinho mais nessa questão, tá? Outra coisa é o seguinte: quem faz orçamento não é SINAP em nenhum sistema do mundo. Eu acredito que na Alemanha também não conheço, né? Mas acredito que não. Né? Veja, eu preciso ter bons profissionais que conheçam essa matéria, ou seja, fazer orçamento. Nós não temos, vamos dizer, uma história muito grande, um histórico, né, das nossas universidades praticarem no sentido de ter no seu currículo matérias dessa ordem. Eu tive a felicidade, por isso até ofereci a vocês a minha formação de tecnificações, porque foi quando eu tive a possibilidade de aprender a fazer orçamento, que foi um curso de uma escola federal, né, que dava efetivamente toda a condição do aluno aprender a fazer orçamento. Então, eu me sinto felizado nesse sentido. Nunca imaginei que eu pudesse vir trabalhar com o SINAP, que nem era utilizado na época, porque eu já tenho um pouco de idade. Tá? Bom, então, outro recadinho é o seguinte: o SINAP não abrange tudo e não abrangerá tudo. É impossível, porque eu tenho uma quantidade enorme de possibilidades e o SINAP não tem condição de absorver tudo isso. Tá? Outra questão fundamental, evidentemente quem faz orçamento sabe disso, nós temos que aplicar no orçamento de modo que ele possa refletir as considerações, as especificações de projeto e a realidade de onde esse projeto
vai ser executado. Então, também isso é fundamental e o SINAP não vai resolver isso. Tá? Outra questão é o seguinte, algumas pessoas nos procuram para dizer assim, poxa, mas é tão fácil usar alguma coisa que tem no SINAP, eu preciso que tal coisa tenha no SINAP, seja essa tal coisa um insumo, seja essa tal coisa uma composição de serviço. A gente também deixa claro o seguinte, o SINAP não é um sistema de inovação, não é um sistema que a gente possa, vamos dizer, nesse aspecto de ter tudo, né, está muito vinculado ao que nós encontramos nas obras que nós vamos, quando eu digo nós, não necessariamente a Caixa, nós temos uma empresa aferidora contratada, ligada à universidade, tá certo? E lá ela identifica o que está sendo utilizado em termos de técnica consultiva, do modo que está sendo feito determinado tipo de serviço. E é isso que nós trazemos para o SINAP. As inovações que muitas vezes possam existir no SINAP, elas têm origem no uso que a gente observa nas obras, ou muitas vezes, que nós também temos que atender, né? Apesar de não ter um atendimento prioritário aos colegas da Caixa, mas ouvimos os nossos colegas, até pela proximidade que eles estão da gente, para poder incrementar com algumas necessidades que estão presentes ali nas análises que eles têm que fazer. Bom, outro aspecto também importante é dizer que o CIPCI, que é as siglas em que representa o sistema que tem a Caixa para fazer a manutenção do SINAP, e que é, através de convênios, liberado o acesso para órgãos da administração pública, federal, estadual, municipal, tá? Ele não é um sistema de orçamento, você pode fazer orçamento. Nós temos aí o Volare, por exemplo, que é um sistema de orçamento, e vários outros, tá? Nós não pretendemos fazer com que o SINAP seja um concorrente, principalmente da iniciativa privada, no sentido de ser uma ferramenta para orçamentação. Ele se aplica muito a casos de órgãos que tem, vamos dizer, um grupo que atua na parte de engenharia, arquitetura muito reduzido, e que basicamente faz pequenas obras, tá? E aí é possível ser utilizado. Bom, a outra questão importante é dizer o que contém o SINAP. O que a maioria das pessoas que já teve acesso ao SINAP sabe é que é um sistema de referência que tem preços de insumo e que tem os custos das composições de serviço. É o que todo mundo sabe. O que nem sempre se sabe é que, vamos dizer assim, essas composições, independente do preço lá, tá, elas trazem referências quanto à produtividade, que são importantes mesmo quando eu não tenho aquele insumo que é necessário para aquela composição, mas que eu possa fazer uma pesquisa e eu não vou discutir, por exemplo, produtividade, porque o sistema já me permite ter essa informação. Então a gente reduz ali o trabalho daquele momento que o orçamentista tem que enfrentar um projeto, né, para traduzir esse projeto em termos de custo. Tá? Então, é só para reforçar que o preço, para nós, é uma das informações que eu tenho na referência. Eu posso ter determinada referência de insumo, por exemplo, que não consta o preço. Não é por isso que ela deixa de ser uma referência. Bom, eu já adiantei para vocês, né? O SINAP é mantido aí pelo IBGE. Nós da Caixa todo dia agradecemos a Deus, aqueles que acreditam em Deus, tá certo? Mas a gente pode agradecer a quem vocês quiserem, tá certo? Porque parece muito simples pesquisar preço. Mas na hora que a gente vai pesquisar, a gente descobre que não é tão simples, tá certo? Principalmente quando você tem essa questão principalmente quando nós temos essa necessidade, né, de fazer com que esses preços tenham uma representação e, vamos dizer, sejam aceitos, não só por quem está fazendo orçamento, mas para aquele que vai participar da licitação de uma obra e pelos órgãos de controle também. Tá? Então, passa a ser bastante importante e é por isso que eu agradeço tanto ao IBGE. Tem sido muito parceiro aí da Caixa na evolução do sistema, principalmente a partir de 2013. Tá? Bom, e a Caixa parece, que pelo que eu escrevi aí, tem muito mais trabalho do que o IBGE, não é necessariamente assim, gente, mas apenas para detalhar um pouco mais para você. Né? O IBGE é um instituto de pesquisa. A Caixa tem lá no seu corpo técnico e faz toda a parte de especificação técnica de engenharia de custos. Né? Desde a parte de propor insumos, sejam novos, seja, por exemplo, uma adequação ao insumo que já existe, tá? Também faz o desenvolvimento das composições, que neste caso, inclusive, a coordenação da equipe é minha lá na Caixa, tá certo? E também
faz um trabalho nessa parte de composições aí de substituir as composições. Quando eu digo substituir, por quê? A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, o SINAP ele não nasceu com um sistema de referência de preços e custos, tá? Ele nasceu com índice, lá atrás, na época do BNH, para efeito de corrigir contratos de cooperativas habitacionais. E, por razões, digamos, que até essa questão da própria corrupção, desvio de recursos, etc., ele acabou sendo uma ferramenta que estava, vamos dizer assim, em melhores condições, apesar de muito ruim essas condições, tá certo? De se ter elementos para se dizer se uma obra estava ou não estava com um orçamento acima de uma determinada referência. O problema é que a gente dizer se está acima ou se está abaixo é que tem que ter a referência. Então, nós servimos desse ponto de partida aí, vamos dizer assim, tá? O problema todo que a gente enfrenta hoje é o seguinte: nós temos um antigo SINAP, que foi até 2012, e que passou a ser substituído, em termos de referência, a partir de 2013. Mas nós ainda temos, no caso das composições ainda não aferidas. As pessoas se acostumaram à qualidade tal que mandam mensagens para a Caixa questionando determinado aspecto da produtividade de uma composição de serviço. Para algumas composições, nós, lamentavelmente, temos que dizer, olha, não dispomos da informação, porque essa composição foi cedida, e quando foi cedida por algum órgão da administração, ela não foi acompanhada de toda a especificação técnica que nós temos hoje. A gente se acostuma muito rapidamente às coisas boas. E eu considero uma coisa boa o nível de detalhamento que hoje o SINAP tem. Infelizmente, as pessoas, muitas não presenciaram esse momento, tá? E não sabem das dificuldades que a Caixa teve que enfrentar para chegar à situação que está hoje. E eu não estou dizendo aqui como autoelogio, muito pelo contrário. Vocês vão ver que aqui nós vamos estar reiteradas vezes falando que a gente precisa muito da ajuda dos nossos usuários. Porque quem fez o sistema não foi só a Caixa, nem o IBGE, foram todos os usuários que participaram desta, vamos dizer, construção conosco. Tá? Então, aí eu fecho essa minha fala, ressaltando, então, essa questão da contribuição dos usuários, tá certo? E que, inclusive, influencia nas prioridades que a gente tem ou dá ao desenvolvimento do sistema. Bom, como é citado no decreto, e as pessoas, entre aspas, têm que usar, né? Tem que ser gratuito, porque senão vai ficar difícil. E a Caixa tem, então, uma página, do endereço bem fácil, que é o endereço da Caixa, caixa.gov.br/SINAP. E o que a gente fez aí é atender ao decreto. O decreto determina que a Caixa divulgue. A Caixa não ganha dinheiro para desenvolver o SINAP, porque, como banco, instituição financeira, ela visa lucro sim, e visa lucro para oferecer um retorno disso ao seu proprietário, ao seu dono, que é o Estado, o governo brasileiro. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem a obrigação é um ônus para nós, né, em termos de custo, de estar divulgando essas referências, tá? E tentamos fazê-lo da melhor maneira possível. Tá? Existe uma outra questão que tem que ser... Bom, eu já adiantei para vocês que temos toda uma documentação, então nós temos aí a metodologia, os conceitos que nós adotamos, vamos falar um pouquinho, eles vai mostrar inclusive para vocês uma ficha de insumo, vamos falar um pouquinho sobre os cadernos técnicos de composição, tá? Mas existe a possibilidade, como eu já adiantei para vocês, dessa questão dos convênios e acordos com órgãos da administração pública. O convênio é alguma coisa que tem uma remuneração aí para a Caixa da ordem de 4.800 por ano, tá certo? Que é para acessar o sistema. E o acordo é quando há uma troca, né? A Caixa cede a informação a partir do sistema, tá? Que a pessoa possa ter acesso. E o acordo é alguma coisa que, em contrapartida, este órgão oferece. Pode ser, por exemplo, informações de preços de insumo, que aquele órgão tem um método, uma metodologia para poder pesquisar. Pode ser informações que, por algum motivo, sejam estratégicas para a Caixa, ou informações estatísticas. Isso é, digamos, avaliado na ocasião da proposta que façam à Caixa. Bom, esse acesso aí, ele acontece e permite, diferentemente do que tem no site da Caixa, informações mais amplas, em maior número e de datas bem antigas, né? Inclusive a partir aí de 2000 e alguma coisa em termos de gerar relatório e alguma coisa entre 97 e 99, que aí já tem relatórios previamente formatados. Bom,
É importante também, às vezes até para as pessoas que não têm hábito de utilizar o SINAP, depois de um tempo isso passa a ser um tanto quanto óbvio para a gente. Mas a gente fala um pouquinho do óbvio aqui, porque o óbvio só é óbvio quando a gente conhece o assunto. Né? O que a gente tem no SINAP? As composições, por exemplo, são apresentadas de maneira sintética e de maneira analítica. O nome, de alguma maneira, já informa isso, mas em termos práticos, o que eu tenho? Eu tenho na sintética a descrição da composição e, basicamente, ali o valor, o custo total daquela composição. Na analítica, eu começo um detalhamento, que ali eu tenho aí os itens de informação, ou seja, tudo que foi observado como necessário para a realização daquele serviço. Normalmente, nós fazemos isso em obra, tá? Então, nós temos já um nível de detalhamento. Mas isso, pura e simplesmente, ou seja, tem a composição em termos de descrição. E o item nem sempre esclarece em que condições isso foi, por exemplo, aferido, foi observado em obra. Aí eles vão mostrar um pouquinho para a gente disso, tá? Quando falar da parte dos cadernos, tá? Mas aí vem esse alerta que nós destacamos aí em vermelho, tá? É muito importante, ao selecionar uma composição, seja observando um relatório sintético, seja analítico, recorrer ao caderno técnico, que lá é que eu vou ter a fundamentação para a escolha adequada daquela composição. Bom, podemos também classificar quanto a essa parte do custo com a folha de pagamento, né? Em dado momento, no Brasil, se definiu a possibilidade de ter essas referências também com e sem desoneração. Basicamente, gente, isso é uma informação, vamos dizer assim, muito mais de cunho da formação do custo do que um elemento técnico de engenharia de custo necessariamente para a execução do serviço. É basicamente a retirada dos 20% que se prevê na formação desse custo com a folha de pagamento. Tá? Então, não tem vamos dizer assim, uma indicação melhor do que essa. E esta questão, muitas vezes, é retirada aqui na desoneração e ela passa a participar de uma outra forma quando você vai se formar o BDI, que é algo que o SINAP não trabalha. A gente não define nenhum parâmetro, sob o ponto de vista da equipe do SINAP, de aceitação de BDI. Bom, o que a gente já falou para vocês, e vamos repetir um pouco para ficar bem gravado, tá certo? Diante do SINAP não ser uma tabela, tá? O que a gente tem? A gente tem, além dos relatórios, toda a documentação que serve para fundamentar as referências. Vai desde as metodologias, tá certo? A parte da manutenção realizada todo mês nas referências, ou seja, outra reclamação que às vezes acontece, aliás, eu não falei de reclamações ainda para vocês, né? Vai ser a primeira, eu acho. Então, o que acontece em termos de reclamação? É que as pessoas estavam habituadas a ter uma determinada composição que funcionava de uma determinada forma. No mês determinado, não tem mais aquela composição, ou ela está modificada. Nós só temos compromisso de retratar a realidade para a execução do serviço. Não temos compromisso em manter a composição para sempre no SINAP. Então, os ajustes devem ocorrer sempre. Entretanto, no início, aí, nos anos de 2014 até 2016, elas aconteceram em maior volume, tá? Ao longo do tempo. Isso já houve uma redução substancial. Tá? Eu já adiantei para vocês que as composições são aferidas, tá certo? E a gente, para fazer todo esse processo de aferição, a gente está sempre obtendo aí contribuição dos usuários, tá certo? Essas contribuições são de diversas formas. Uma dessas formas é a consulta pública, porque tudo que nós colocamos disponível no SINAP, nós colocamos preliminarmente em consulta pública. Por quê? Porque nossa equipe é muito pequena. Nós devemos ter na parte de composição 6 pessoas, na parte de insumo, com a dedicação mais específica, a parte de insumo talvez umas 3 ou 4, tá certo? Temos outros colegas que trabalham com a parte de sistemas, a parte propriamente de orçamento, que eu não estou incluindo no SINAP, porque tem uma finalidade mais específica, tá? Mas nós somos muito poucos, estamos centralizados aqui em Brasília. Então, o que de fato ocorre? Além da gente ser de não sermos tantos assim, nossa capacidade em termos de conhecimento de um sistema tão abrangente é também bastante reduzida. Então, nós temos sempre a expectativa que as pessoas que vão usar essas referências, algumas delas especialistas, tenham condição de nos indicar falhas que nós não temos cometido ou alguns elementos que deixamos de considerar por ocasião da formação dessa composição. Por isso, a consulta pública é algo fundamental para nós. Tá? Nós temos também encargos sociais já aplicados à mão de obra, tá certo? Para favorecer, na hora de fazer um orçamento,
a indicação de, vamos dizer, um percentual que foi estabelecido de comum acordo com os órgãos de controle, no caso especificamente o TCU. Tá? Podem ser outros, e o que a gente chama de percentual aí, ou seja, esses encargos sociais, sim, lá está descrito o que a gente considera, tá? Mas, evidentemente, em algumas situações pode ser diferenciado, e o que a gente oferece é essa informação para que ela seja, vamos dizer assim, justificada e seja, vamos dizer, a possibilidade de ser alterada. Né? Bom, deixamos aí mais uma vez a questão das fichas de insumo, tá certo? Criamos também uma parte relativamente às perguntas e respostas, que é muito em função do que normalmente é perguntado para a gente, tá certo? Para facilitar aquele usuário que evita uma comunicação direta, prefere ele mesmo procurar na internet as informações, tá? Como eu adiantei para vocês, nós temos uma equipe, inclusive a nossa colega Isabela, que está também aqui, trabalha na equipe que trabalha com os orçamentos de referência, que são elementos que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, que ajudam até entender como são utilizadas as referências no SINAP na elaboração do orçamento. Bom, já adiantei para vocês essa questão dos convênios, tá certo? É possível, inclusive é na equipe que a Isabela está, que o pessoal faz o procedimento de convênio, tem lá na nossa página também, como é para solicitar, tá certo? E a gente está criando uma situação que é passar a ter alguns links para alguns bancos que nós entendemos importantes, que são como se fossem referências de mercado, pelo menos por nós são reconhecidos nesse sentido. Nós ainda não fazemos uma vinculação direta ao SINAP, porque nós não conhecemos esses sistemas e nem como essas referências são construídas e mantidas. Por isso, a gente utiliza no sentido de divulgá-los para efeito de link, inclusive para reduzir a cobrança para a Caixa com relação a ter preço para determinados insumos e ter composições que nós ainda não temos de alguns serviços, tá certo? E talvez não venhamos a ter. Nós vamos falar um pouquinho aqui dessa questão da incidência do AS, não é aquele comprimidozinho, tá certo? Aqui é um atribuído São Paulo, é um preço que a gente não tem em algum local, porque o IBGE faz a coleta em 27 praças, que são normalmente as capitais, tá certo? Ou regiões metropolitanas e o Distrito Federal. Quando eu não tenho esta informação em determinada localidade, a gente indica lá o preço de São Paulo, apenas para o orçamentista verificar se naquela composição aquilo não é representativo, ou no seu orçamento não é representativo, ele pode até adotar aquele preço como adequado. Mas tem que tomar muito cuidado nesse AS aí, principalmente quando é objeto de extração local, do tipo cerâmica, do tipo brita, do tipo areia, coisas dessa ordem, ou seja, não é produto industrializado. Tá? A Iris vai falar um pouquinho, tá? Mas a gente também criou uma facilidade maior de navegar pelo site ou pela documentação que a gente tem do SINAP. Porque era muito mais fácil usar o SINAP antigamente, porque não tinha discussão. Era aquele ponto, acabou, ninguém sabia o que era. Agora, passou a ser complicado, porque eu tenho que saber escolher, e para saber escolher, preciso saber onde tem as coisas. Por isso foi criado o SUMAI. Nós temos aí a capa do nosso livro, que foi editado a primeira versão, em papel. Agora nós já estamos na quinta, já promovendo aí possivelmente a sexta, tá? E não há como fazer isso em papel, porque a gente está sempre fazendo adequações, e é importante que o usuário tenha essa informação o mais rápido possível. E assim, o uso da internet é muito importante. Então, só para explicar, para mais uma vez deixar aí o nosso endereço, a questão desse livro, que é muito importante para nós, e o auxílio que a gente tem hoje para acessar toda a informação do SINAP, que é o sumário das publicações. Bom, essa questão da relevância eu trouxe para vocês aqui para abordar um aspecto que nós entendemos importante até para efeito de colaboração dos órgãos, tá certo? Com a Caixa e com o SINAP em si, tá certo? E para a gente entender que não é só a Caixa ou só o SINAP que deve desenvolver referências, né? Então, o que a gente quer trazer para vocês? Primeiro, para a Caixa é importante o SINAP? Entendemos que sim. Por quê? Porque nós analisamos custo de empreendimento. É importante ter uma referência para, a partir dessa referência, tomar uma decisão sob o ponto de vista de concluir uma análise favorável ou desfavorável. Né? Os órgãos públicos contratam obras, e essas obras, quando tem recurso da União, precisam ter
uma referência inicial no SINAP. Se o SINAP não tiver, ou essa referência não tiver adequada, eles podem ir a mercado. Nesse sentido, o que acontece? Há necessidade, normalmente, de se adaptar composições, porque elas foram criadas, como eu falei para vocês, agora tem um caderno técnico, lá está detalhado como ela foi criada e para que ela serve de fato. E, nesse sentido, em usando as informações, os órgãos públicos têm essa condição, ou seja, é relevante para eles porque eles podem, a partir de composições do SINAP, criar suas próprias composições e com uma fundamentação bastante reconhecida, vamos colocar dessa maneira. Tá? Outro aspecto também importante é o seguinte, o SINAP da possibilidade, nós vamos mostrar para vocês aqui também, a criação de composições representativas. Anteriormente, no SINAP, a gente tinha basicamente uma composição para alvenaria. E nessa composição para alvenaria, não interessava se essa alvenaria tinha uma abertura para colocar uma esquadria ou se ela era, vamos dizer assim, totalmente cega. Tá? Por quê? Porque nos conceitos antigos, né, da minha época, por exemplo, comecei a parte de orçamentação, valia a máxima de que, quando eu tinha qualquer abertura menor que 2 metros quadrados, elas não eram deduzidas. E tudo que fosse acima de 2 metros seria deduzido. No SINAP, a gente não usa esse tipo de regra. A gente vê lá na obra, opa, tem diferença com um pano cego. Então, eu aproprio de uma maneira a produtividade. Há aberturas. Então, eu tenho que parar aqui para poder fazer essa abertura. Então, é apropriado de uma maneira diferente. Então, isso tudo é importante a gente entender o seguinte, que quando eu tenho um projeto que se repete essas condições. Então, eu posso criar composições representativas para, de certa forma, e vou usar a mesma palavra, representar o custo em uma só composição, que muitas vezes eu tenho em 3 ou 4 composições. Então, a gente fala isso para os órgãos, para dizer o seguinte, se você faz muito um padrão de delegacia, já padronize o SINAP com composições representativas para atender a sua necessidade, que você vai rodar isso muito mais rapidamente. E para os demais usuários, sejam orçamentistas, sejam aí aqueles usuários que estão vinculados a empresas, né, que desenvolvem sistemas, isso é muito comum, o próprio pessoal da PIN, do Volare, utiliza toda a base do SINAP que está lá disponível gratuitamente. Tá? Então, para eles, é muito importante, primeiro, que é gratuito, e pelo que nos chega de informação, está, digamos, bastante confiável nos últimos tempos, o SINAP. Bom, gente, construindo e dando aí, vamos dizer, essa continuidade para garantir uma credibilidade. Por que a gente acha que o SINAP alcançou essa credibilidade? Tá? Primeiro que nós criamos uma possibilidade das pessoas entrarem em contato direto com a Caixa. Tá? Tá lá no site, quem entrar vai clicar lá no e-mailzinho, vai chegar para a gente, e a gente tem um compromisso de atender em até 3 dias. Às vezes não dá para atender em 3 dias, a gente explica por que não dá para atender, porque muitas vezes nós temos que recorrer à IBGE e a outros órgãos, como até a nossa aferidora. Tá? Mas a gente faz esse trabalho, ou seja, de aproximação. Nós temos a possibilidade também dos usuários estarem cadastrados, estarem sempre informados do que a gente está fazendo em termos de atualização, se houve uma errata, coisa dessa ordem. Outra questão também importante é que tudo que a gente tem de referência tem uma metodologia divulgada para poder dar uma condição, vamos dizer, de trabalho para aquela utilização adequada da composição ou do insumo. Tá? Outra questão também muito importante, nós tivemos a sorte, a gente não sabia quem ia ser contratado, quando foi contratado lá em 2011 para 2012, tá? Nós tivemos a satisfação de ter contratado a FDTE, que é uma fundação de professores da USP, da Politécnica de São Paulo, tá? Que tem uma tradição já no mercado e já tem um reconhecimento do próprio mercado, o que favoreceu a gente somar a imagem da Caixa, que nos parece positiva, tá certo? E a imagem da USP, que também nos parece positiva. Então, nós tivemos essa sorte. A nossa aferidora foi recontratada, dessa vez por uma condição de contratação direta, outra vez ela participou de uma licitação, tá? Para esta outra etapa. Eu faço esse comentário com vocês, porque a gente está sempre divulgando, junto a órgãos como a FUNASA, por exemplo, que tem as suas composições, eles também façam esse processo e a gente está disposto, na Caixa, a tentar mostrar tudo que nós aprendemos fazendo esse trabalho de aferição e de contratação de aferidora, tá? Para justamente diminuir a pressão sobre a Caixa para ter tudo quanto é tipo de composição. Tá?
Então, a gente considera a aferidora algo muito importante nesse processo. Já falamos para vocês da consulta pública, a gente ativa na consulta pública. A gente está sendo um pouco repetitivo aqui, gente, mas para deixar algumas ideias bem claras para vocês, tá certo? E para dizer também o seguinte, que em pese a gente ter a consulta pública e só, vamos dizer, publicar as composições depois dessa consulta pública, nós temos uma situação, estamos sempre à disposição dos usuários para receber reclamações, tá certo? E, a partir dessas reclamações, a gente poder evoluir na prestação, vamos dizer, de um serviço adequado em termos dessas referências técnicas, tá? A documentação, mais uma vez, fica lá no nosso site. Bom, gente, para contar um pouquinho para vocês aí das nossas dificuldades, tá certo? E que elas foram enfrentadas a partir de 2014 e algumas coisas nós conseguimos, vamos dizer assim, vencer. Uma delas foi a caracterização das nossas referências de insumo e composição, que eram basicamente pela descrição, como eu já adiantei para vocês, hoje estão em fichas e cadernos técnicos, tá? Outra parte também bastante importante, que nós estamos acabando com as composições que foram cedidas por diversos órgãos, que a gente não sabe em que exatamente foram fundamentadas, por outras aferidas que têm uma fundamentação em uma metodologia própria, tá? Nós não divulgávamos alguns preços e passamos a fazer no SINAP a divulgação completa de tudo que a gente tem no SINAP, a gente divulga. Não tem nada escondido para o usuário saber exatamente o que ele pode utilizar a partir do conhecimento dessas informações, tá? E o nosso ponto aí ainda falho é que nós temos ainda algumas composições não aferidas que pretendemos até 2020 acabar com todas elas e aí passaremos a ter tudo aferido. Isso não quer dizer que acabou o trabalho, só quer dizer que a gente vai passar a manter as composições a partir de elementos que estão claramente colocados, tá? E foi o outro grande problema que a aferidora teve que enfrentar, é o seguinte, que ela imaginava que fosse aferir alguma coisa que existisse. Ela descobriu que não existia, porque o que existia era só a descrição e ela não tinha elemento para dizer se aquilo estava certo ou errado, porque não tinha os elementos para poder fazer essa análise, tá? Bom, a gente fala aí das expectativas do segundo ciclo, que talvez interesse mais aos usuários e também as perspectivas dos ministérios até de ter mais alguma coisa em termos de SINAP aí, tá? Bom, compromisso, como eu já adiantei, é permanecer tudo atualizado, tá? Continuar aí contando com o trabalho do IBGE, mas a gente sabe que o IBGE tem sofrido aí limitação nos seus recursos e como ele faz diversas pesquisas, a gente deve entender que o SINAP não é o carro-chefe do IBGE. O que é o SINAP perto de um censo? Nada. Né? Então, o IBGE está fazendo o que pode pela gente, mas a gente considera que vai haver uma redução da possibilidade de ter novos insumos coletados. Né? Então, esse é um ponto que realmente nos preocupa. E vamos sempre focar mais naquilo que for recorrente em termos de obra. Como saber que uma obra é recorrente? Este é o problema, porque a gente não trabalha com estatística nisso. Então, essa recorrência para nós, a gente vinha construindo nesse grupo de acompanhamento, que era o GAP, alguma coisa do tipo seguinte, vamos consultar os ministérios naqueles programas que eles mais, vamos dizer assim, divulgam ou têm mais recursos, que tipo de obras são essas para que a gente tivesse essas informações em termos de elementos no SINAP. Isso não avançou e a gente espera, vamos dizer assim, talvez no ano que vem, retomar de novo essa discussão, porque eu acho que todos nós temos a ganhar de ter um SINAP mais alinhado à necessidade. E não um SINAP que traduziu o que já tinha no passado e o que a gente, ao ir olhar o que a gente tinha no passado para aferir, detectamos ajustes necessários em função de sistemas construtivos que não eram mais usuais, vamos colocar assim. Tá? Bom, mais uma vez reforço aqui o incentivo que a gente sempre está dando ao usuário, no sentido dele colaborar conosco, tá certo? E já expliquei, eu acho, bem os motivos para vocês aqui, principalmente nesse processo de aferição. Tá? Sempre estamos trabalhando no sentido de facilitar o acesso dos usuários à informação, inclusive esse cadastro e esse sumário facilitaram bastante isso, mas sempre que a gente tiver uma ideia e puder colocar essa ideia na prática, a gente vai fazer. A gente tem a intenção de fazer pequenos vídeos para favorecer os usuários que têm uma maior, entre aspas, preguiça aí de consultar o caderno técnico, que passe a ver os vídeos. Eu reconheço que o caderno técnico é um pouco monótono de você trabalhar com ele, porque ele teve que seguir um padrão para todo tipo de composição, para você saber onde você vai localizar determinada informação. E
evidentemente não pessoas tão jovens como eu, mas as que são mais jovens ainda, gostam muito de trabalhar com vídeos, né? Chega lá na internet, clica, ouve no ônibus, no carro, em qualquer lugar, né? E se apropriam disso para, a partir disso, fazer, vamos dizer assim, um aprofundamento naquele conhecimento. Então, a gente quer também chegar lá, tá? A gente adiantou um pouquinho, mas a gente quer incentivar as instituições a criar referências, né? Esse trabalho dessa criação é para diminuir, vamos dizer, a solicitação a nós da Caixa e também para que eles tenham situações de atendimento específicas às suas necessidades. O Brasil é muito grande para a gente imaginar que um sistema, que é o caso do SINAP, que é nacional, contém essas particularidades, tá? Bom, e, por fim, a gente reforça essa questão aí dos acordos, tá? A gente quer fazer acordos com quem tenha preço coletado para alguns insumos para diminuir essa história de a gente não ter preço para alguns insumos. E isto deve ser favorecido ao longo do tempo, na medida que a gente consiga essa aproximação com esses órgãos. Bom, isso tudo que eu falei, de certa forma, a gente imagina sintetizar nesse jogo de engrenagens aí, tá? Isso é para mostrar para vocês o seguinte: nenhuma dessas engrenagens ela funciona sozinha. Não adianta a Caixa fazer o trabalho dela de manutenção, o IBGE coletar, fazer a pesquisa dele, se eu não tiver uma aferidora para poder manter esse sistema em termos construtivos nos sistemas atuais, tá certo? Bem como, e o mais fundamental, que é a participação do usuário. O usuário é que nos indica para uma equipe pequena como a nossa, diz, olha, atenção em tal coisa, porque isso não está tão bom. E a gente corre lá para poder tentar resolver. E às vezes o usuário atira no que vê, e a gente vê que aquilo não é um problema, mas descobre problemas que ele não detectou. Então, está sempre nos ajudando a gente fazer um trabalho aí de buscar melhorar a qualidade do trabalho que a gente tem já realizado. Que é para dar uma ideia geral para vocês de como é que esse processo de aferição, ou seja, da atualização e da criação dessas composições de serviço, né? Bom, nós temos um start, que é a identificação de fatores, tá? Eles vai falar um pouquinho melhor disso quando estiver falando dos cadernos, tá? Mas é a partir desta observação que a gente consegue fazer o trabalho de listar os componentes, que nós vamos ter trabalhados nessa composição, fazer o levantamento de tempos. Eu já adianto para vocês que ninguém vai com cronômetro para as obras, tá certo? Isso é feito uma verificação da equipe que se tem disponível do trabalho que se tinha, por exemplo, início de dia, no final de dia e em dias subsequentes, tá? Tem toda a metodologia esclarecida, mas só esse trabalho, se a gente tivesse que falar aqui, falaria por 1 hora para poder explicar para vocês como é que é feito. Mas uma coisa importante a gente deixar claro para vocês é o seguinte: os tempos que a gente considera são os produtivos e os improdutivos. Muitas vezes nós estamos parados aguardando para iniciar um serviço. Isso faz parte do processo, tá? Então, isso é verificado e é contabilizado. O que não é contabilizado é o que a gente chama de tempos extraordinários, tá? É alguma coisa como greve, paralisações, ou seja, tudo aquilo que não seria necessário para a realização daquele serviço. Perfeito? Outra questão importante é o levantamento de consumo e perdas. É impossível se fazer alguma obra, pelo menos que eu conheça, tá? Sem ter perda. Consumo é natural, mas a perda ela faz parte do trabalho. Algumas perdas são incorporadas. Eu tenho, digamos, uma espessura de laje que foi prevista, digamos, com 5 centímetros e eu alcanço 7 centímetros. Isso foi verificado na prática, ou seja, estava previsto em projeto e na execução, o que se distorceu em termos de altura, por exemplo, tá? Isto é incorporado, tá? Outra coisa que também é incorporado, aquele entulho natural, o que é aceitável em termos de qualidade de procedimentos para se realizar um serviço. Não é considerado desperdício. O camarada trafegar com um saco de cimento furado ao longo da obra, chega lá, não tem mais os 50 quilos, tá? Isso não é considerado. Quem que faz esses 2 levantamentos? Desculpa. Quem que faz esses 2 levantamentos? Isso são vocês? É a Caixa? Todos esses levantamentos são feitos pela nossa aferidora, que atualmente é a FDTE, que é a fundação que eu falei para vocês, tá? Nós não temos braços nem pernas para poder fazer isso, tá? E a FDTE mantém algumas parcerias com algumas universidades, tá? Que é outra coisa que dizem, que a gente só conseguiu contratar, algumas empresas reclamaram bastante disso, porque isso trata-se de uma fundação, a fundação tem lá pessoal da graduação e da pós-graduação, e que trabalham como bolsistas e têm condição de fazer, entre aspas, com um preço especial, tá?
Mas, de qualquer maneira, nós ficamos tranquilos porque são pessoas que não têm um interesse nem do empresário do mercado, nem de um órgão de controle, ou seja, são mais independentes, eles têm uma independência técnica garantida nesse sentido. Tá? Bom, e por fim, chega-se a uma descrição, que a gente supõe clara e completa, daquele serviço, que constitui um caderno técnico, que gera a necessidade de ter novos insumos ou não, e que vai ser levado à consulta pública. Tá? Então, esse trabalho, gente, é feito hoje não mais por composição, mas por grupo de composições, que são os grupos de serviço. Aí vai ficar um pouquinho também esta questão para vocês, certo? Esse é o trabalho importantíssimo que a FDT faz, e eu também quero deixar uma outra coisa clara para vocês. Nós temos convicção que a nossa produtividade, o nosso consumo, a eficiência que são colocados nos coeficientes são os corretos. Eu não tenho essa convicção. Eu, como técnico, me baseio naquilo que fundamentou esse resultado. O que nós levantamos, o que nós adotamos para fazer uma estatística, gerou um determinado resultado. Eu tenho como mostrar de onde a gente partiu. Tá? Quando eu digo eu tenho, em conjunto com a FDT. A nós não interessa saber quem é a construtora, tá certo? Qual foi necessariamente o local que foi feito, a gente até tem essa informação, às vezes para saber se foi feito um trabalho em várias regiões do país. Tá? Mas por quê? Porque no início desse processo, só para contar essa historinha para vocês, a FDT teve uma dificuldade enorme de entrar em obras, e tem até colegas aqui que sabem que a gente de vez em quando enfrenta esse problema de novo, tá? Que alguns construtores não querem deixar acessar a obra. Porque muitas vezes tem receio do seguinte, olha, poxa, eu faço um trabalho aqui, estou investindo muito em qualidade e na minha produtividade, não quero mostrar isso para a Caixa. Porque senão a Caixa vai me cobrar diferente do que cobra do, desculpe usar esse termo, do Zé Mané ali, que não tem toda essa qualidade. Tá? Então, o que acontece? A gente não quer saber disso. A FDT trabalha na apropriação de uma produtividade que é considerada não exatamente média, mas resultado de um trabalho de estatística para o levantamento que foi feito. É isso que a gente traduz. E o nosso cuidado, toda vez que a gente vai fazer uma revisão dessa aferição, é justamente verificar como é que está o comportamento desses dados. Mudou muito? Por que mudou? Então, vejam, nós estamos oferecendo uma referência. Vocês estejam à vontade, não talvez seja o caso exatamente de vocês, mas alguns órgãos que fazem muita execução, eles têm condição de dizer, olha, isso aqui não está tão bom, porque nós já estamos achando esse coeficiente aqui abaixo ou acima do que a gente trabalha. E a gente investe nisso também, até para poder apontar para a FDT a necessidade de fazer uma revisão daquele elemento. Okay? E a conclusão, também para dizer para vocês, a gente não tem ainda nenhum tipo de comprovação para dizer o seguinte, olha, a produtividade na região A é maior que na região C, e assim a gente tem esses coeficientes como coeficientes nacionais. Se em determinada região esse coeficiente está abaixo ou acima e alguém quer considerar isso, faz a justificativa e diz onde se baseou. Nós temos dificuldade de encontrar, até agora não encontramos, elementos que reforcem a possibilidade de ser realmente diferente a produtividade em determinadas regiões do país. Bom, a gente reforça mais uma vez aqui, que não é a tabela, pelo menos isso eu quero sair daqui satisfeito de vocês terem guardado, tá certo? E trazendo novamente que nós temos uma referência que é fundamentada em uma determinação que é do decreto e que é da lei, tá? Mas trazendo a boa notícia para aqueles que não conhecem essa legislação, que está também escrito lá, de que o SINAP em não existindo algo ou não estando compatível, ele pode ser substituído por outras referências, que chega, inclusive, à pesquisa de mercado, tá? Na lei. Muitos dizem, mas o órgão de controle não admite isso. Bom, eu não tenho notícias. Pessoas que eu tenho contato com o órgão de controle me dizem que cumprem a lei, e a lei e o decreto estão aí para quem quiser ler, e, nesse caso, não precisa nem interpretar muito. Está escrito explicitamente. Tá? Bom, o próprio decreto fala de considerar especificidades locais e projeto, né, para efeito de decidir sobre a composição de custo. O que dá trabalho, gente, é o seguinte, que nós técnicos, quando entendemos que algo não é representativo, não serve como referência, a gente toma essa atitude baseada em alguma coisa. Essa alguma coisa chama-se justificativa para poder usar essa alguma coisa. Isso tem que ser colocado. E quando a gente assina lá embaixo, a gente está dizendo, olha, eu sou responsável por isso. O que está faltando, às vezes, vamos dizer assim, é esta ação. Né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Bom, que é o que eu falei para vocês, quando a gente tem que demonstrar a pertinência dos ajustes em um relatório técnico, como prevê o decreto.
Eu falei para vocês numa questão de AS. Nós trabalhamos muito com a transparência no SINAP, o IBGE também nos exigiu isso, porque no SINAP nós temos situações que eu tenho um insumo que é coletado todo mês, mas que eu tenho outros insumos que têm preço por uma correlação entre o que a gente chama de pai da família e filho da família. Constitui-se uma família que tem um coeficiente de representatividade. Tá? Então, o que acontece nessa situação? O preço que eu coleto todo mês é um preço que eu fui lá no mercado e vi. O coeficiente, ele de tempos em tempos é revisto. Logo, eu posso ter um filho, só que normalmente o usuário não se preocupa com isso, e descolou em termos de valor do pai. Ele não tem mais aquela equivalência. Ele pode estar por um preço abaixo ou acima, isso pode comprometer um determinado orçamento, principalmente se tiver um peso considerável. Então, para isso, os relatórios constam com a legenda, que é C de coletado, CR de coeficiente de representatividade, e o famoso AS, que aqui está explícito para vocês, com o peso de São Paulo, por falta de coleta naquele local. Toda vez que tiver esse AS, muito cuidado, porque pode ser necessário fazer uma coleta complementar, tá? Para poder ter essa informação. Como eu tenho essa informação no insumo, ela rebate na composição que usa os insumos. Então, para alertar o usuário, se eu tiver um item só com AS, essa composição vai ser marcada como AS. Então, o usuário ter ali a condição de buscar a informação a partir desse alerta. Tá? Então, é assim que funciona o nosso processo de transparência desses preços, desses custos, para que ninguém faça o uso inadequado. E isto é um problema recorrente que a gente tem que explicar, que a forma de utilizar ou não o AS, ela tem que ser formalmente colocada naquele órgão. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na Caixa, nós trabalhamos com o SINAP. Os nossos colegas aqui trabalham com habitação, né, que tem as nossas unidades de filial, que são agiários. O nosso pessoal de filial de governo chama-se GIGOV. Os nossos colegas na GIGOV, por exemplo, eles têm uma orientação de quando e como utilizar o AS quando esta informação consta de um determinado insumo que está naquele orçamento. Tá? Então, isto é uma organização interna, uma determinação interna de como é que deve proceder. Muitos órgãos nos procuram para dizer como é que eles devem fazer. A gente não sabe como é que eles devem fazer. O que a gente sabe, tem certeza, é de onde vem essa informação e qual o cuidado que vocês têm que adotar ao utilizar tal informação. É outra coisa que a gente ensina às pessoas, é o seguinte: eu forneço a referência. Vocês é que dizem como essa referência é adotada nos processos internos de vocês. Sim? A gente tem feito algumas reuniões com o setor e o setor colocou que os preços coletados pelo IBGE de materiais não utilizam como referência produtos certificados necessariamente. Você tem alguma informação sobre isso? Olha, eu diria para vocês que o IBGE me surpreende sabendo mais de norma do que eu. Tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte: esse processo é construído por nós. Normalmente, vocês vão ver, quando eles mostrarem a ficha técnica, lá tem a norma em que aquele insumo teve fundamento. Tá? E a gente faz a pesquisa no mercado, ou seja, muitas vezes a partir dos sites, de produtos que, em tese, eles têm ali uma NBR que, vamos dizer assim, o homologa, vamos dizer dessa maneira. Tá? Eu acho que essas situações têm que ser colocadas explicitamente para nós na Caixa, por exemplo, para que nós possamos passar para o IBGE para saber se a gente falhou. Eu não estou dizendo que a gente não falha, a gente pode falhar, mas eu não tenho conhecimento deste problema. Toda vez que esse problema é apresentado para nós, ele é tratado e dado uma resposta normalmente de que está adequado. Tá? Existe a situação de produtos que não são industrializados, que são extração. Paralelepípedo é um problema que a gente vem enfrentando bastante grande, tá? E há uma variação bastante expressiva em termos de que tipo de mineral ele é constituído, vamos dizer, no termo de extração, e também de quem o produz nas diversas regiões. Então, nós temos, lamentavelmente, na região Nordeste principalmente, né, um custo mais baixo em função da não formalidade de alguma mão de obra. Tá? Inclusive, o que ocorre é o seguinte: o IBGE tem muitas vezes, vamos dizer, os seus locais de coleta reduzidos, porque ele exige uma formalização, ou seja, a empresa tem que ter CNPJ, e tem que ser naquele lugar que as construtoras, via de regra, compram. Tá? Então, alguns locais de coleta são eliminados,
em função desta condição quando ela é descoberta. Só que no Brasil nós temos situações também o seguinte, o cara usa um CNPJ de uma outra empresa para poder emitir a nota. Teoricamente, existe. Tá? Só que a gente sabendo que existem determinados locais que não estão dando a resposta adequada, a gente tem uma tendência a informar o IBGE e o IBGE eliminar esse local de coleta. Tá? Então, sabendo, por favor, informe a gente. Bom, gente, então é o alerta que eu queria colocar para vocês com relação ao AS, tá? E da existência dessa legenda, né?